Oi, pessoal. Estamos aqui para gravar um novo vídeo para vocês. Espero que vocês gostem. Na verdade, é um testemunho sobre a minha vida, de uma parte da minha vida que foi bem complicada. Então, eu quero estar aqui relatando para vocês. Então, pessoal, o testemunho que eu tenho para dar para vocês sobre a minha vida, né? Foi assim, começou lá em 2016, quando eu batalhei, né, com meu esposo para estar fazendo um técnico em enfermagem. Era o meu sonho, sempre foi. Desde nova, assim, sempre tive vontade de fazer o técnico em enfermagem. Só que eu não tinha, né, o ensino médio. Não tinha nem o fundamental completo, quanto mais o médio. Então, assim, eu terminei meus estudos, mas só que não foi aquele não era o tempo de Deus para eu estar fazendo, né? E assim, eu terminei meus estudos em 2010. Eu só consegui começar o meu curso em 2016, no finalzinho de 2016. Aí eu comecei a fazer esse curso de enfermagem e concluí em 2017. Na verdade, eu comecei a fazer em 2015. Foi no final de 2015, aí passou 2017 todo. 2016 eu terminei o meu curso dia 22 de fevereiro de 2017. E de lá para cá, eu doida querendo trabalhar na área, né? E as pessoas me prometendo, tira o seu porém, que eu vou arrumar para você. Porque até então, né, quando a gente não tem o documento na mão, as pessoas te prometem mundos e fundos. E assim, quando falaram para mim, nossa, se você tirar o seu porém, eu já vou arrumar um serviço para você. E eu corri para tirar o porém. Eu tirei o meu porém em agosto. Só que assim, a pessoa não arrumou trabalho para mim, né, que me prometeu, não arrumou. E assim, o porém, ele é o quê? Ele é uma anuidade. Eu tirei o meu porém, eu peguei ele em agosto. Quando foi em 2018, em janeiro de 2018, já chegou, né, uma carta nova do porém com a mensalidade para eu poder estar pagando. E graças a Deus eu consegui pagar, né? Eu estava trabalhando como cuidadora e assim, eu ganhava bem, né? Então eu descansei ali como cuidadora, porque eu não precisava me estressar, né? Eu não precisava pegar paciente de alta complexidade. Então, para mim, estava ótimo, estava tranquilo, estava muito bom, né? Como dizem, estava favorável para mim. E assim, ali eu continuei trabalhando, né? E quando foi em agosto de 2019, eu passei por uma situação muito triste na minha vida. Foi quando eu tive que amputar o meu antepé direito. Eu sou diabética, né? E assim, pessoas diabéticas não sentem os membros inferiores. A gente não sente, pode se machucar, que a gente não vai sentir. Quando a gente chega a perceber que tem alguma coisa, aquilo ali já está no extremo. E foi o que aconteceu comigo. A sandália, eu usava uma sandália para trabalhar, né? E essa sandália, ela feriu entre o meu dedo, o meu dedão, né? Então, e assim, eu não vi, eu estava vendo que o meu pé estava inchando, só que assim, eu no desespero para trabalhar, para ganhar dinheiro, né? Para estar ajudando o meu esposo a manter a casa, porque ele também tem um problema dele de saúde. Então, assim, eu na minha cabeça, não, porque eu tenho que trabalhar para ele estar, né? Para estar suprindo algumas necessidades da casa. O nosso filho era menor de idade ainda era criança, né? Para mim era criança, ele tinha 15 anos na época. E assim, precisava ainda muito de mim. Então, assim, eu trabalhando e esqueci de mim.
E quando eu fui ver, me custou muito caro. Assim, deu uma bolha enorme no peito do meu pé, eu fui para a posse. Antes de chegar na posse, eu ainda não estava com essa bolha. Depois que eu me internei, aí criou uma bolha enorme no peito do meu pé. E assim, eu já sabia, por eu ser da área da saúde, eu já sabia que aquilo ali era uma necrose. Necrose é morte tecidual. Quando o tecido não tem mais oxigênio, não tem irrigação de sangue. Então, assim, a única alternativa é a amputação, porque a necrose, ela sobe. E, assim, apodrece o membro. E eu já estava com mau cheiro no pé. Então, a única alternativa que eu tinha, né, era realmente a amputação. E, assim, eu espero, né, eu estou fazendo esse relato para vocês, né, assim, também para quem é diabético, se conscientizar, toma cuidado. Pessoas que são diabéticas, olha o pé todos os dias. Se não tiver condições de olhar, pede para alguém olhar, um filho, o esposo ou a esposa, um irmão. Pede para analisar o seu pé. Não seja negligente, assim como eu fui, porque eu fui negligente com a minha própria saúde. Então, esse é um relato que eu faço para vocês e é também um testemunho da minha vida, entendeu? Porque, assim, é muito triste a gente ter que amputar um membro, e sendo que a gente pode tomar certos cuidados, né? E, assim, em relação, o que eu falei para vocês em relação ao curso de enfermagem, eu fui até esse ponto, por quê? Eu ficava me questionando com Deus, por que que até hoje eu não estou trabalhando na área? Por que que o Senhor me deixou fazer esse curso? Só que hoje eu sei. Tem coisas que Deus faz na nossa vida que a gente não sabe nunca, mas tem coisas que Ele revela para a gente. Eu fiz o técnico em enfermagem para poder estar cuidando de mim mesma, ajudando o meu esposo, porque foram 5 meses de curativo e ele sem nunca ter feito um curativo, ele que fazia o curativo do meu pé. Então, assim, hoje em dia eu sei por quê. E graças a Deus, para a honra e glória do Pai, o meu pé cicatrizou com 5 meses. E muita gente falava, o meu próprio pai mesmo falava, que não ia cicatrizar com menos de 1 ano. Eu coloquei nas mãos de Deus e Deus cicatrizou o meu pé. Não foi para minha honra e glória, mas foi para a honra e glória dele. Então, eu deixo esse relato para vocês. Quem for diabético, se cuida. Não deixe chegar a esse ponto que chegou ao meu. Então, e eu tive, né, que me internar. Eu tentei cuidar em casa de alguma forma, né, porque o meu pé, ele começou a ficar muito vermelho. Então, eu fui ao médico, né, ao endocrinologista, e falei para ele que eu estava com a ferida, mas ele simplesmente ele não fez nada. Ele não olhou, ele não fez nada. Isso foi no dia 10 de agosto. E quando foi no dia 16 de agosto, eu falei com meu esposo que eu não teria mais como eu ficar em casa naquela situação. Aí nós fomos para a posse, né, em Nova Iguaçu, né? E chegou lá, eles olharam o meu pé, me levaram para poder fazer alguns exames e eu fiquei internada. E nisso eu passei pelo cirurgião vascular, cirurgião vascular. Tem como cortar? Aí eu passei pelo cirurgião vascular e ele me internou, né? Nós chegamos lá na posse por volta de 1h pouca da tarde. Fiquei lá com meu esposo o restante da tarde, né? E a noite toda. Fui internada, já era de madrugada. E assim, ele lá comigo, né? Um desespero, porque assim, era só nós dois.
Então, assim, foi uma parte da minha vida que foi difícil, não só para mim, né, mas muito difícil para ele também. Porque, assim, eu sentia dor física, né, e a tristeza. E ele também, a tristeza por não poder, né, fazer nada por mim. Bom, então, voltei, pessoal. Estava contando, né, esse relato, mas até hoje é muito difícil para mim ficar relembrando dessa situação, né? Ah, foi em 2019, mas não é fácil, né? A gente perder uma parte do membro e, assim, voltar, né, ao passado, relembrando tudo que aconteceu lá atrás e, assim, saber por tudo, lembrar, relembrar de tudo que eu passei, não é fácil. Então, assim, vou estar mostrando para vocês, tá? A minha situação aqui e vou voltar para só para concluir com vocês. Então, pessoal, eu vim aqui também para contar uma parte que não sei se ela lembra, mas foi tão difícil para mim também, sabe? Que foi assim que a gente acabou de chegar lá na posse, a gente tinha acabado de receber a notícia que ela ia ter que ficar internada. Aquilo já mexe com a gente, né? Você sabe disso. E aí o maqueiro chegou para a gente e falou assim, ela com a mente complicada falou assim, poxa, dá uma pena a gente ter que carregar um pedaço do membro da pessoa lá pro necrotério, porque aquilo ali é um pedaço do membro, eles fazem levam para o cemitério para enterrar, né? Aí ou alguns vão para estudos, mas aí ele falou essa situação, eu não sei se ela lembrava disso, mas eu vim aqui contar para vocês essa situação, porque assim, caraca, não é porque eles tratam disso todo dia que eles devam ficar ter um sangue frio de falar uma situação dessa, saber que a pessoa já está passando por uma situação de fragilidade e falar uma situação dessa. Eu acho que assim, eles têm que ter mais empatia com os outros, entendeu? Ter mais amor ao próximo. Não é porque você está trabalhando dentro do hospital que você vai ser um robô, você vai ser deixar a frieza tomar conta de você. Tenha mais amor ao próximo, os maqueiros, entendeu? Tenha que ter mais sentimento, sabe? Não pegar e não falar assim para as pessoas que já está passando por uma situação complicada. Depois que ela subiu, que ela foi para ficar na parte do internamento lá, na parte que ela foi internada, ela chegou lá em cima chorando, cara. E eu, para não mostrar aquilo para ela, eu tava, não, calma, eu acho que ele falou isso sem pensar e tal, tentando amenizar a situação. Mas depois que eu cheguei em casa, que eu saí da presença dela, eu desabei, cara, sabe? Tipo assim, me deu aquele. Eu tava com ela o tempo todo, mas às vezes eu ia em casa só para tomar um banho, comer alguma coisa também, porque no primeiro dia que eu fiquei com ela, eu não comi nada, né? Eu fiquei o dia todo ao lado dela, tentando dar força, tentando. Aí eu fui para casa, tinha comida pronta que a gente tinha deixado, a gente não sabia que ela ia ficar internada e acabou ficando. Aí eu fui em casa, comi alguma coisa e acabei e voltei para lá, mas voltei com a cara como? Feliz, bonita, para poder não passar para ela a situação, a qual grave estava aquela situação. E é isso que eu venho contar para vocês. Então, pessoal, resumindo aqui para vocês, eu me, me internei, né, no dia 16, né, do dia 15 para o dia 16, e quando, nesse decorrer, nesse período aí, a doutora vinha sempre, me dava uma atenção, ela olhava, eu até falei com ela, né, que foi um médico lá e
olhou e falou, ele já tinha condenado que eu teria que amputar no tornozelo. E eu passei isso para ela, ela falou que enquanto tinha vida, a gente tinha que ter esperança, né? Que de repente eu nem precisaria amputar. Mas infelizmente ela veio no dia 19, né, de agosto, e olhou, quando ela olhou, ela falou, não vai, realmente, Eloína, eu vou ter que subir com você hoje para o centro cirúrgico. E ali, né, eu fiquei muito triste, eu estava afastada das presenças de Deus, e assim, aquilo ali para mim, eu não iria nem sobreviver, eu não ia sair do centro cirúrgico, mas Deus, ele teve misericórdia da minha vida, né? Porque para mim, eu ia chegar lá, chegasse lá, eu não ia resistir, né? Ia dar alguma complicação e Deus ia me levar. Porque assim, na minha cabeça, eu não queria sobreviver faltando um pedaço do meu membro, né? Na verdade, eu fui até egoísta, eu não pensei no meu filho, eu não pensei no meu esposo, naquele momento ali, eu só pensei em mim. Só que Deus, ele mostrou que, assim, eu tinha pessoas, né, que me amavam, que se preocupavam comigo, né, assim como vocês também têm. Então, eu falo para vocês, se cuidem mais, se amem mais, pensa na família de vocês, porque às vezes a gente só pensa em si próprio, né, e acaba esquecendo, né, das pessoas que a gente tem da nossa família que se preocupam com a gente, né? Então, assim, eu amputei, né? Tive que passar realmente por isso. E, assim, muitas das vezes, Deus, ele permite que a gente perca coisas, ou até mesmo, né, no meu caso, um pedaço do membro, para ele não perder a gente. Porque o mundo, né, o mundo é tão cruel, é tão difícil, né, sem Jesus. Então, assim, graças a Deus, ele teve misericórdia de mim. Muitos no mundo falam que tem pessoas que têm essa mania, né, de falar que Deus, ele marca para não perder de vista. E realmente Deus, ele me marcou para ele não perder. Isso daqui é a marca da promessa. Então, assim, eu falo para você que hoje, né, não se encontra nos caminhos do Senhor, que você faça um conserto, porque Jesus, ele está voltando. E é muito complicado, né, a nossa vida sem Deus, a nossa vida, a nossa caminhada sem Cristo. Então, eu falo para você, se você sente vontade, tem desejo no seu coração de seguir a Cristo, procure uma igreja próxima da sua casa e faça um concerto com Deus. Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo.